Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar então nossa aula 4 de mineração de dados. Essa aula é preparação do modelo e do conjunto de dados. Bem, como é que eu separei os tópicos dessa aula aqui? Primeiramente, vamos dar uma analisada por que nós precisamos ter atenção com o nosso modelo, o que ele vai realizar a partir do tipo de aprendizado que ele vai trabalhar, certo? Depois a gente vai verificar como que nós podemos identificar um pouco essa separação e validação do nosso modelo. A gente vai ver que para o aprendizado supervisionado a gente tem algumas características que tem que tomar um pouco de cuidado. Depois nós vamos avaliar um pouco sobre o sobreajuste ou overfitting, né, dos nossos modelos. Depois vamos analisar de forma bem breve o viés variância, né? Então a gente tem que verificar qual que é o ponto de balanceamento entre o viés e a nossa variância. E aí, por fim, então, como que nós podemos identificar, analisar e tratar um balanceamento de classes quando a gente está trabalhando com um determinado tipo de supervisão, ok? Bem, primeira coisa, tipos de aprendizado. Por que a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre os tipos de aprendizado? Quando nós estamos trabalhando com a mineração de dados, né, nós temos que verificar uma questão chamada tarefa. Certo? O que essa tarefa quer dizer para nós? A gente tem que mais ou menos entender o objetivo da nossa aplicação. Tá? Quando a gente está avaliando o objetivo dessa nossa aplicação, que nós já vimos anteriormente, nós temos que tomar bastante cuidado como que a gente vai aplicar esses nossos algoritmos, que tipo de informação nós precisamos, certo? Então, por que a gente precisa saber qual que é o tipo de tarefa de mineração de dados? Bem, a gente então tem que entender por causa do tratamento do conjunto de dados de acordo com o algoritmo a ser implementado. Tá? Então, esta tarefa ela vai basicamente definir os nossos objetivos, e aí então a gente precisa saber qual que é a tarefa, porque a gente vai ter que tratar o nosso conjunto de dados de acordo com o algoritmo que nós vamos implementar, né? Então a gente precisa verificar se a gente tem, por um exemplo, uma tarefa de classificação, uma tarefa de regressão, uma tarefa de agrupamento, né? E aí a gente vai fazer um tratamento diferente desses conjuntos de acordo com a nossa tarefa e verificando dados de entrada e dados de saída, ok? Que tipos de aprendizado que nós temos basicamente? Nós aqui, né, nesse curso de mineração de dados, nós vamos trabalhar com apenas dois que são os mais conhecidos, tá? Então o primeiro vai ser o aprendizado supervisionado. E o segundo, não supervisionado. É claro que nós poderíamos ter aqui também uma característica de semi-supervisionado. E aí também por reforço. Mas nós não vamos trabalhar com esses dois aqui, apenas os mais básicos, ok? Bem, primeira coisa, o nosso aprendizado supervisionado. Bem, uma pergunta. Precisamos de uma variável ou atributo, né? Depende do autor, ele trabalha com essa nomenclatura um pouco diferente. É mais comum o pessoal, inclusive, chamar de atributo em alguns trabalhos.
A gente precisa definir então algum atributo como alvo, né, como uma variável de saída, uma variável de interesse, né? Para o aprendizado supervisionado, sim. Ok? Então nós precisamos pensar qual que vai ser o nosso output, né? Porque a gente precisa ter o valor deste alvo para o treinamento do algoritmo. Então nós precisamos sim também, tá? Porque daí o que acontece? Precisamos aqui pensar no seguinte: temos um input, tá? Aqui nós temos, é claro, os nossos objetos. Então, por um exemplo, 1, 2, 3 até n objetos. Nós temos aqui o input, que pode ser a variável 1, 2, 3 até a nossa variável input m aqui, por um exemplo, tá? Isso daqui é pensando numa questão mais básica. Nós temos esses valores aqui de entrada, ok? Isso daqui é conhecido. Tá legal? Mas aí nós temos que pensar o seguinte: temos um output, como nós afirmamos ali em cima, ok? E esse output aqui, então, né, vamos colocar aqui como um conjuntinho y, né, de uma variável de saída. Essa variável aqui que nós temos interesse também é conhecida. Tá legal? Então, o que vai acontecer? O que a gente pode exemplificar aqui nesse caso, né? Quando a gente quer trabalhar com um algoritmo para reconhecer, por exemplo, se um tumor é benigno ou maligno. Ok? Podemos trabalhar aqui, por exemplo, com várias características da água para tentar prever, né, por um exemplo, o pH da água. Tá? Esse aqui seria um outro exemplo. A gente pode fazer a precificação de casas aqui. Podemos também encontrar aqui, por um exemplo, se um cliente ele vai se tornar adimplente ou inadimplente. Ok? E aí vocês vão ver aqui que isso daqui é uma tarefa de classificação, isso daqui é uma tarefa de classificação, esta daqui é uma tarefa de regressão ou estimação, e esta daqui também é uma tarefa de regressão ou estimação. Tanto classificação como regressão são tarefas com o aprendizado supervisionado. Nossos algoritmos eles precisam saber, por um exemplo, eles precisam ter uma amostra que nós chamamos de treinamento, né? E esse treinamento ele precisa saber tanto o valor do input como do output, né? Para fazer este treinamento. Então ele se orienta de acordo com as entradas e precisa saber qual que é a saída, tá? Para que ele consiga ou classificar ou estimar, tá? Isso daqui a gente tem um conjunto que nós chamamos de treinamento e um outro conjunto chamado de teste, certo? E aí neste teste o nosso algoritmo aprende nesta etapa aqui, tá legal? E aí quando ele vai avaliar o quão bom, né, o aprendizado foi, ele precisa entender, você precisa passar para ele quais foram esses valores aqui, né? Quais valores você tem do input, né, das suas instâncias que não estavam no treinamento, né? Nesta etapa aqui de teste, então você vai colocar novas instâncias, você vai passar qual que é esse input, que é uma matriz X para ele, certo? Porém, o Y, ele que vai fazer esta predição. E aí, é claro, com as métricas que nós vamos avaliar, ele vai comparar com o teu Y, tá? Que a gente chama do Y predito, né, com o que ele classificou, com o que ele previu que era a classe, ou previu, ou estimou qual que era o valor, ele vai comparar esses dois aqui, o predito e o y real. Ok? O real qual que é?
é este output do conjunto de teste que você vai omitir para ele. Tá legal? A gente vai ver isso com um pouco mais de calma mais tarde também. Para o aprendizado supervisionado, aqui então ele vai ter uma característica um pouco diferente. Nós precisamos de uma variável atributo como alvo, aqui não. Tá? Aqui nós não precisamos. Então como é que ele vai trabalhar, né, se ele tem um aprendizado não supervisionado? A gente não tem a supervisão, né, orientado a um alvo, então ele pode aprender de outras formas, né? Uma das formas dele aprender basicamente é encontrar por padrões, certo? Em estruturas, né? Entre todas as variáveis. Ok? E aí o que acontece? Então, ele pode, por um exemplo, agrupar instâncias similares, né? Quando a gente está avaliando instâncias, né? Fazer um agrupamento aqui das instâncias que são parecidas, por um exemplo, a gente tem aqui uma tarefa chamada de clusterização. Certo? Então, naturalmente, ele tenta agrupar os nossos objetos, as nossas observações, as nossas instâncias em similaridades entre essas variáveis, e é claro que nós temos uma métrica, né, para avaliar o quão similar uma instância é da outra, né? Quando a gente está avaliando, por um exemplo, uma co-ocorrências entre variáveis, né? Quando a gente está olhando do ponto de vista de variáveis, a gente pode, por um exemplo, trabalhar com a tarefa de associação. Certo? Então a gente pensa aqui nas nossas variáveis aqui, A, B, C e D, cada um é um produto, e aí verifica, por um exemplo, se a compra do produto A implica também na compra do produto C, ou se a compra do produto B e C implica na compra de D. Então, assim, a gente está avaliando, né? Claro que as instâncias ajudam a gente a fazer esse trabalho, mas a gente tem que associar a ocorrência que nós temos entre essas variáveis, tá? E aí nós temos uma tarefa que também não é supervisionado, então a gente não, nosso algoritmo não é orientado a entender uma determinada saída, ele vai tentar encontrar esses padrões e essas estruturas de variáveis aqui, né, a partir da análise de todas elas, tá? Então aqui a criticidade nesse aspecto ela é um pouco menor, porque nós não precisamos separar em conjuntos de treinamento e teste, tá legal? Temos aqui também a questão da separação e validação, né? Quando que a gente precisa? Tá? E por que devemos nos preocupar com a separação do conjunto de dados? Bem, quando? Quando nós temos o aprendizado supervisionado. Certo? Porque esse aprendizado supervisionado, na prática, quando vocês começam a dividir os conjuntos de treino e teste, ele tem algumas questões, né, para vocês entenderem um pouco como que você pode pensar naquele teu modelo, se ele é válido ou não, né? Então, quando a gente tem, por um exemplo aqui, o porquê, né, a quando, né, vamos pensar assim, temos aqui conjunto de dados pequeno. Vamos dizer então que nós temos poucas instâncias para fazer o treinamento e aí depois também sobram menos ainda para fazer o teste. Tá? Por que isso daqui é importante? Isso daqui no aprendizado supervisionado ele pode ter uma influência muito grande como você separa o teu conjunto, porque aleatoriamente você vai pegar algumas instâncias para fazer o treinamento. Né? E aí as outras instâncias você vai testar se o teu algoritmo ele é eficiente ou não. Porém, ele pode estar sujeito a quais instâncias vão para o teu conjunto de treinamento. Então você precisa verificar aqui a questão da generalização, tá? Isso daqui é uma coisa importante. Ok?
ok? Então, esta generalização, você precisa ter uma ideia muito boa de qual que é a tua variação que você está tendo nos resultados com diferentes divisões de conjunto, para ter uma ideia se o teu modelo ele é generalizável ou não, né? Se ele pode trazer uma confiança maior ou não. Certo? E aí a gente tem alguns métodos para fazer um tipo de avaliação, para ter alguns insights, pelo menos. A gente vai precisar coletar mais amostras, se ele já é um modelo generalizável, né? Se aquela técnica é uma técnica estável, né, para aquele conjunto de dados. Então, tudo isso a gente pode pensar em alguns métodos básicos para a gente fazer algumas análises. O método de separação de conjunto mais tradicional que nós temos, né? Separação de conjunto, a gente está pensando na questão de validação, tá? Então, nós temos métodos de validação, um deles é chamado holdout. Certo? Então, o holdout a gente vai ver aqui daqui a pouco que ele é o método mais simples e mais rápido de ser aplicado. Depois, nós temos uma variação do holdout chamada holdout repetido. Ok? Depois nós temos então uma técnica, uma validação chamada K-fold. Tá? K-fold, validação cruzada K-fold ou K-fold cross validation. E aí, por fim, nós temos também uma característica chamada leave one out, que é uma variação do nosso K-fold aqui. Ok? É claro que os nossos métodos de validação não se baseiam apenas nesses 4 aqui. Nós temos variações deles e alguns outros métodos de validação também. Tá? Mas nós vamos verificar apenas esses 4 aqui por enquanto. Como que funciona então o nosso holdout? Tá? Bem, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui um conjunto de dados completo e eu separei esse primeiro conjunto de dados aqui para fazer o treinamento do meu algoritmo, tá? Então percebam que eu tenho um total aqui de 10 instâncias e eu tenho 7 para eu trabalhar nesse treinamento. Então é muito comum o pessoal utilizar 70% dos dados, né, das instâncias para você utilizar na etapa de treinamento. Ok? E aí o restante você vai utilizar como teste. Certo? Que são os outros 30%. Ele fez uma separação aleatória aqui de quais instâncias iriam entrar aqui, né? Quais observações iriam entrar aqui nesta nossa primeira divisão do conjunto. Tá? O que acontece? O holdout aqui, você trabalha com uma divisão, né? Faz um treinamento, faz um teste e já obtém a métrica. Tá? E aí eu já vou mostrar para vocês que nós podemos fazer essa variação com o holdout repetido. Temos aqui então 70%, temos aqui o restante 30%, e aí nós temos este atributo 1, este atributo 2, os mesmos atributos para o treino e teste, é claro, porque eles pertencem ao mesmo conjunto de dados. E aí nós temos vários atributos de entrada, então até esta parte aqui, nós temos o input. Tá? Enquanto que esse daqui é o nosso output. Tá legal? O que vai acontecer aqui então? Na fase de treinamento, o nosso algoritmo, tá? Ele faz a análise dessas instâncias por algum critério, por alguma métrica e tudo mais. Você precisa, né, passar isso daqui para ele, como eu comentei. Isso daqui ele é conhecido, tá? E você precisa também passar isso daqui para ele, porque como o aprendizado é supervisionado, você está tendo a supervisão do treinamento com o que é de fato, com o que é correto. Então vamos supor que aqui você tenha que aqui o tumor é benigno e aqui é
maligno, com esta letra aqui, certo? Então você está passando lá, por um exemplo, a idade, você está passando o sexo, você está passando características sanguíneas, índice de massa corporal, alguma coisa nesse sentido, características de estilo de vida e tudo mais, para verificar se a pessoa tem uma saída, né? Se tem um tumor considerado benigno ou maligno. E aqui você precisa passar. Então isso daqui ele também é conhecido, certo? Porém, lá na nossa fase, aqui um A, tá, pessoal? Aqui ele ficou cobrindo aqui, tá? Mas lá na nossa fase de teste, então o nosso algoritmo treinou, aí ele pensa, ok, pode me passar então as novas observações. Essa parte daqui do input é conhecido, tá legal? Porém, esta outra parte aqui ele não sabe. Tá? Por quê? Porque ele já treinou o que é considerado, se você separou 70%, ele já fez o treinamento com esse 70%, então ele considera que ele já entendeu o suficiente, né? Porque você que fez essa separação, não é o algoritmo que faz. Então o que ele vai falar? Me passa isso daqui e aí eu vou tentar prever, né? Vou tentar classificar essas instâncias como B ou A. Tá legal? Então vamos supor aqui que ele classificou isso daqui, ele é real. Tá? Esses que estão aqui, ele é real. Ok? Então isso daqui não é conhecido para o algoritmo. Ok? Então vamos colocar aqui que ele classificou como, vamos supor aqui, B, A e A. Ou seja, ele tem aqui um acerto de 100%, porque o real era B e ele realmente classificou como B. Né? Mas isso daqui ele não sabia, porque ele treinou, ele sabe como é que funcionam essas instâncias. Aqui o atributo alvo A, então aqui ele falou que esse, por exemplo, tumor aqui, ele é benigno. Tá? E aqui você tem um outro benigno que ele classificou e ele também acertou. Tá certo? Então vamos pensar nesta limitação que nós temos do holdout. Agora vamos pensar de outra forma. Nós temos exatamente as mesmas instâncias, porém, percebam que a gente tem uma segunda divisão aqui, tá? Então a gente vai mudar as nossas características de treinamento, tá? Então é o mesmo algoritmo, utilizando o mesmo conjunto de dados. Aqui você tem ainda 70% e aqui na fase de teste você tem 30%. Porque o holdout nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque se você dividir aqui, né, você tem poucas instâncias para o treinamento e poucas também para testar, o que pode acontecer? Ele pode ter uma influência muito grande nos padrões que ele aprende aqui. Tá? Então, nesse aprendizado aqui, desses padrões aqui, ele pode ter um entendimento um pouco diferente, porque nós temos outras características aqui, por exemplo, desses atributos, de forma que quando você passar esse daqui, né, esse conjunto, né, esse input aqui, percebam que aqui, ó, as observações, nós temos observações diferentes, né, para o treino e aqui para o teste, né? E aí ele vai tentar classificar aqui. E aí ele classifica isso daqui, por um exemplo, sendo A, aqui ele fala que é B e aqui ele fala que é A. Ou seja, aqui ele errou e aqui ele acertou, dando então 33%. Nós vamos verificar isso daqui depois, o que é esta métrica, que na realidade o quão bom o teu modelo é para acertar, né? Quão bom o teu modelo é bom para classificar, independente de qual atributo, alvo que você está avaliando, qual atributo não, qual classe que você esteja avaliando aqui, B ou A, né? Certo? Então percebam aqui que ele acertou 100% naquela primeira divisão e na segunda divisão ele acertou 33%. Né? Então ele teve uma queda aí brusca, né, desses acertos aqui.
ok? Então o holdout, quando nós temos um conjunto de dados pequeno, considerado pequeno, pode ser que ele tenha algumas características nesse sentido aqui. E é por isso que nós temos então o holdout repetido, para a gente tentar ter um pouco sobre o entendimento desta nossa variação, porque nós vamos fazer essa divisão com diferentes instâncias de treinamento. Tá? Então vai ter uma hora que a oitava instância vem para o treino aqui e a quarta instância vai para o teste, né? E a gente vai fazer isso várias vezes para tentar ver qual que é a variação, né, que ele consegue fazer esse treinamento e esse teste, os acertos que nós temos em uma determinada métrica. Tá legal? Então, pessoal, o holdout repetido, o que você faz? Você repete várias vezes o mesmo processo que nós vimos no slide anterior. Então, a gente vai trabalhar com várias divisões, né, várias separações que nós temos aqui do conjunto de treinamento com o conjunto de teste. Nós temos instâncias aqui sendo diferenciadas, né? E aí você tem um resultado para cada um desses modelos aqui, né? Porque cada separação é um modelo de aprendizado de máquina que você vai aplicar para trabalhar, tá certo? Então o que acontece aqui? Você pode então tirar algum tipo de métrica, pode ser acurácia, nós vamos ver depois precisão, recall, o F-score, esse tipo de métrica, e aí você pode então tirar uma acurácia final ou um recall final, né? Vamos generalizar aqui por um exemplo, só para a questão da acurácia, né? Nós temos a geração de N repetições aqui, né, que você deseja, você pode trabalhar com 10 separações diferentes e aí tirar uma média, ou você pode tirar uma mediana, né? Então, o mais comum é você colocar, por um exemplo aqui, uma acurácia final, né? Isso aqui, lembrando, claro, que isso daqui é uma métrica, tá? Então, essa acurácia final, ela vai ser 1 sobre n, que é o número de repetições que você vai ter aqui, né? Com o teu 1, então, variando de 1 até n, e aqui você tem a tua acurácia, né, a soma das acurácias que você tem das n separações ou dos n modelos gerados, ok? E aí você consegue também, se você tiver essa intenção, trabalhar com um desvio padrão, né? Se você colocar, por um exemplo, 50 repetições, você pode tirar um desvio padrão, para saber as variações que você tem não só da acurácia, mas de todas as outras métricas que vocês estão testando. Perfeito? Um outro tipo de validação que nós temos é chamado de K-fold cross validation, ou validação cruzada K-fold. Tá? O que significa então esta validação cruzada K-fold? Então nós temos aqui K partições dividindo da seguinte forma. Então aqui nós temos, por um exemplo, essas divisões aqui, tá? E o que significa então estas K partições, essas K divisões, né? Nós temos aqui K menos 1 sendo então o nosso conjunto para treino. E aí nós temos o késimo conjunto para testar. É o nosso conjunto de teste, certo? Então, neste exemplo aqui, o que acontece? Eu tenho 10, cada quadradinho desse daqui é uma instância, é uma observação com suas devidas características, não estou falando nada de atributo aqui, aqui eu estou identificando as instâncias. Percebam que eu tenho aqui um total então de 10 instâncias. Tá? E aqui neste exemplo eu estou trabalhando com um 5
fold, tá? Então aqui eu tenho uma partição, tá? Eu posso trabalhar, por um exemplo, aqui com o meu primeiro modelo, né? Aqui o meu segundo modelo, o terceiro modelo, o quarto modelo e o quinto modelo. Então eu vou ter aqui K partições, então eu tenho, por exemplo, aqui as minhas partições, vamos supor 1, 2, 3, 4 e 5, né? Percebam que essas partições aqui eu tenho esse conjunto fixo, né? Então, se eu tenho 10 instâncias, estou trabalhando com K igual a 5, então eu vou trabalhar com 5 partições e elas vão se manter juntas, né, essas instâncias aqui, dentro dessas partições. Então, o que eu vou fazer neste caso aqui? Eu vou utilizar nessa primeira partição até a quarta partição aqui, como conjunto de treino, tá? Então tudo isso daqui, tá? Ele vai ser treino. Enquanto aqui eu vou utilizar estas duas instâncias para teste, ok? Agora percebam que para o meu segundo fold, tá? Para o meu segundo modelo, eu vou ter então aqui 1, 2, 3. E aí este 5 que eu utilizei como teste antes, ele vem para a etapa de treinamento, enquanto que esse daqui eu vou utilizar para teste, certo? Aí no outro modelo que eu vou gerar aqui vai ser 1, 2, 5, 4 e agora o meu 3 estará aqui como teste, tá? Aqui eu vou ter 1, 5, 3 e 4 e aqui eu vou ter o meu segundo conjunto, minha segunda partição para fazer o teste. E aí, por fim, então, eu vou trabalhar com essa quinta aqui, segunda, terceira, quarta partição e aqui eu vou testar com o meu primeiro subconjunto. Então eu vou ter 5 subconjuntos aqui, né? Então eu vou ter essa divisão, esse K, né? O número de partições que eu estou trabalhando, né? E aí eu vou ter K-1 conjuntos para treinar. Então eu tenho um K igual a 5, eu vou ter 4 conjuntos para treinar e o meu outro conjunto será o meu teste. Qual que é a diferença entre este modelo aqui, né, esta validação aqui e o nosso holdout repetido? Então aqui nós não repetimos os conjuntos de teste. Tá? Então percebam que todas as instâncias foram colocadas para teste aqui dentro do seu subconjunto, claro, né? Mas eu não repeti, por um exemplo, o 9 para ser testado novamente, certo? Então esta é a diferença, porque o holdout repetido ele vai aleatoriamente fazer a separação no conjunto de treino e aí o conjunto de teste. Então o 9 ele pode cair em 4 vezes, vamos supor que vocês dividem em 5 repetições holdout. E uma delas você não tem o 9 para testar e nas outras 4 você tem essa nona instância como teste. Então, o teu modelo lá, os modelos que vocês estão gerando, esta nona instância basicamente nunca foi utilizada para o treinamento, tá? Então a intenção é que você não repita, né, esses conjuntos de teste aqui. E aí o que vai acontecer? Então você também pode aqui, por um exemplo, tirar uma média ou mediana, se você quiser. Esse aqui é um exemplo, claro, né? Tá legal? Então, aqui também seria uma possibilidade, ok? Então, K-fold cross-validation, aqui o que a gente vai ter, então, como destaque? Nenhuma repetição do conjunto de teste. Aqui uma média ou mediana para avaliar
o modelo como um todo, certo? E o que é importante aqui, então? É interessante que a gente tente uma distribuição, né? Vamos supor assim, tentar aqui então distribuir as instâncias nos Ks de forma a representar ok? Então, por que isso aqui é interessante? No teu treinamento, é interessante que você tenha uma divisão interessante, né? Vamos supor, duas classes daqueles modelos ali trabalhando com tumor maligno, tumor benigno. É interessante que no teu conjunto de treinamento você tenha, vamos considerar por um exemplo, 50-50%, talvez um 70% das classes aqui, tá, no teu treinamento. Certo? Porque se você tiver no treinamento uma porcentagem muito baixa desses conjuntos aqui, dessas duas classes, perdão, o teu modelo ele vai ser muito mais trabalhado, ele vai aprender muito mais os padrões relacionados àquela classe mais favorecida. Tá? Então isso daqui a gente vai verificar que é importante a gente trabalhar com o balanceamento de classes, que vai ser o nosso último tópico ali. Por fim, nós temos então o Leave One Out. Basicamente, o que ele faz? Ele deixa apenas uma instância para treinamento. Certo? Então, ele faz o quê? Ele é um processo similar ao K-Fold. Qual que é a diferença aqui, então? Na realidade, as suas K-partições será igual ao tamanho, né, do conjunto que você tem em termos de instâncias. Né? Então, aqui nós temos um N igual a 10 instâncias. Tá? E aí nós temos aqui, então, um conjunto de treino, certo? E aqui nós temos o teste. Então, o nosso modelo vai treinar com todas as instâncias, exceto por uma, que nesse caso aqui do primeiro K, vamos dizer assim, K igual a 1, né? Então aqui eu vou ter por exemplo, um K igual a 1, né? Que é o meu primeiro modelo. Então daí eu vou ter o meu K igual a 2, vou fazendo isso até o meu K igual a 9 e K igual a 10. O que eu estou basicamente fazendo? Primeiro eu vou treinar com todas as instâncias, exceto pela instância 10. Depois eu treino com todas as instâncias, exceto pela 9, porque ela vai virar teste. Vou fazer isso com a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Né? Então percebam que aqui eu não estou utilizando a instância 2. Né? Aqui eu não utilizei a 10, aqui eu não utilizei a 9. Vou fazendo isso até chegar na 1, né? Aqui, ó, na 2 aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então eu não utilizei aqui a instância 2 para treinar, porque eu testei com ela, e da 1 aqui no último K aqui.
ok? Então, o meu número de divisões que eu vou fazer de modelos, tá, é baseado no tamanho, né, do meu conjunto aqui de instâncias, ok? Então, o que acontece nesse caso do Leave One Out? Né? Qual que é a... Ele é bom, né, porque aí você consegue fazer essa análise com todos, entretanto você tem um custo computacional muito alto. Isso daqui, então, para conjuntos já relativamente maiores, se vocês quiserem fazer uma validação cruzada, não quiserem optar pelo holdout, né, verificar que tem algum tipo de dispersão ali. Se vocês quiserem fazer a validação por leave one out, se você tem muitas e muitas instâncias, então você vai gerar muitos e muitos treinos. Vamos supor ali, você tem mais de 50 mil instâncias, você vai gerar 50 mil modelos para você então tirar a média, dependendo se for classificação, você pode tirar a moda aqui nesse caso também, enfim. Né? Então vocês podem trabalhar isso daqui da forma que vocês bem entenderem. Tá? Mas você vai ter um custo computacional bastante alto para este caso aqui. Tá legal? Bem, vamos para o próximo tópico então, falar um pouco sobre o overfitting. Né? O que é o nosso overfitting? Ele tenta fazer uma análise entre a nossa complexidade e a generalização. Ok? O que acontece nesse caso aqui? Quando eu estou analisando um problema de overfitting, ele quer dizer o seguinte, que lá no meu treino, o meu modelo tem um bom comportamento. Né? Então o que eu faço? Eu posso pegar aquele mesmo conjunto de treinamento para fazer uma análise de teste e você consegue verificar que se ele for testado com o mesmo conjunto de treinamento, o meu modelo, né, o meu algoritmo, ele conseguiu aprender muito bem como se comportam as instâncias de treino. Certo? Então eu estou testando nesse conjunto de treino. Então ele consegue se adaptar muito bem. Porém, quando eu vou analisar o teste, tá? Aí o que acontece? O teste ele é ruim. Certo? Então esse teste quer dizer o quê? Que daí nas instâncias de teste ele tem um comportamento ruim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o conjunto de treinamento para treinar o meu algoritmo, e aí eu posso colocar o mesmo conjunto de treinamento para fazer uma análise de teste, o quanto que ele acerta do que ele já viu, né? Que é o seu conjunto de treinamento. E ele pode ter lá, por um exemplo, 98% de acurácia, né? Então, de acertos, né? E aí o que acontece? Quando você vai tentar generalizar com o teste, com instâncias que ele nunca viu, aí você cai lá, por um exemplo, para 50%. Né? Obviamente, você verifica que ele aprendeu muito bem os padrões que tem o conjunto de treinamento. Tá? Então, você aumentou a complexidade da análise dos padrões dele, desse que esse modelo fez. Só que ele conhece tão bem esse conjunto de treinamento que ele não é flexível para entender como funciona o teste. Tá? É essa a ideia mais ou menos. Então você tem que fazer um trade-off entre a sua complexidade e a generalização. E para isso você pode trabalhar um pouco com parâmetros do modelo. Tá? Esses parâmetros do modelo a gente vai verificar mais tarde que a gente tem que trabalhar com os hiperparâmetros. Ou seja, fazer uma investigação dos parâmetros de modo que a gente tenha um bom balanceamento dessa complexidade e generalização também.
Tá? Então pode ser, por exemplo, o número de iterações de uma rede neural, pode ser de uma taxa de aprendizagem, profundidade da sua árvore de decisão. Né? Isso daqui vai ajudar a evitar um pouco deste overfitting, certo? Então aqui eu estou analisando, pensando a situação que nós temos, né? Em relação ao desempenho no conjunto de treinamento e ao desempenho no conjunto de aqui é teste. Tá? No conjunto de teste. Ok? Como que eu posso fazer então aqui essa análise? O desempenho no conjunto de treinamento numa situação em que tem overfitting, o meu modelo ele consegue reconhecer muito bem como se comportam as instâncias lá do treino. Tá? Ele consegue fazer bem a separação, mas ele entende tão bem a complexidade desse modelo é tão alta que ele não consegue refletir para instâncias que ele nunca viu, ou seja, o desempenho no treinamento ele é ruim. Aí você tem aqui, nesse caso, desculpa, aqui é underfitting, tá? que é um subajuste, né, do teu modelo, ou seja, ele está tão, vamos dizer assim, o teu algoritmo ele está tão, não vou dizer mal treinado, né, mas ele não conseguiu entender nada dos padrões do conjunto de treinamento, então muito provavelmente, né, ele também não vai entender nada do seu teste. Então aqui na realidade o aprendizado dele foi muito ruim para as duas situações. Ele não entendeu como é que funcionam as instâncias de treinamento, muito menos as instâncias de teste. Tá? O que é um modelo equilibrado? Então, quando você roda, né, o seu algoritmo de forma a que você tenha um desempenho interessante no treinamento, pode ser até que a acurácia, o recall, a precisão seja mais baixo do que nessa situação do overfitting. Entretanto, se você colocar algumas instâncias de teste, né, para fazer essa avaliação dessas métricas, ele consegue atingir métricas interessantes, já bem mais próximas do que ele obteve lá também no treinamento, ok? Então, olha só, a nossa complexidade do modelo, pensando numa taxa de erro aqui, né, no nosso modelinho aqui, e a complexidade, né, os ajustes que ele faz para se adaptar ao conjunto de treinamento, você tem um underfitting neste caso aqui. Por quê? Você tem uma taxa de erro no conjunto de teste e uma taxa de erro no conjunto de treino. O que está acontecendo aqui então? Você tem um desempenho, né, uma taxa de erro muito alta, tanto para o nosso conjunto de teste como também para o nosso conjunto de treinamento. Tá? O que é interessante de repente um equilíbrio aqui? Você chega aqui quase num vale, né, dessa taxa de erro do conjunto de teste, certo? Tá? Então isso daqui é basicamente quase que o mínimo que você consegue encontrar. Percebam que aqui, à medida que o modelo vai entendendo mais, ele vai se tornando mais adaptado ao treinamento, você está baixando a taxa de erro das duas situações. Tá? Ok? E aí ele chega então aqui no momento, em que você tem um bom balanço, um bom equilíbrio aqui, né? Do que ele aprendeu do conjunto de treino e do que ele aprendeu do conjunto de teste. É claro que do conjunto de teste, né, o erro ele vai ser um pouco maior, porque ele nunca viu as instâncias daqui. Tá legal? E a partir desse momento, o que acontece? Ele está compreendendo tão bem, mas tão bem o conjunto de treino, que ele não consegue aprender outra coisa, né? Ele não consegue aplicar esse aprendizado para nenhuma outra situação. Que outra situação nós estamos avaliando aqui? Para o teste. Percebam que o erro aqui ele começa a aumentar. E aí esse gap que nós temos aqui é bem alto. Ok? Então esta é a ideia aqui. Nós temos então que fazer um balanço, né? Nós temos que verificar o equilíbrio aonde nós temos, se for pensar em termos de figura, o que significa um underfitting, o bom equilíbrio e um overfitting, né? Aqui que nós temos nessa situação. Esta situação 1 aqui é a pior, certo? Porque o teu modelo ele tem baixíssima complexidade, certo? Então ele não conseguiu entender como funciona na realidade, né, essas instâncias aqui. Tá? Percebam, né, que ele não conseguiu fazer uma separação interessante. Então, se você for pensar do lado direito, do lado esquerdo dessa reta aqui, você tem
algumas partes atravessadas ou no limiar aqui que ele não consegue entender, né, como é que funciona um pouco, né? Então você tem um alto viés, né? Então você consegue avaliar aqui o quão distante, né, as predições estão dos valores corretos em geral, né? Se a gente construir novos conjuntos de treinamento, certo? Então isso daqui ele não vai conseguir fazer esse entendimento, tá? Então aqui você tem uma complexidade já um pouco maior do teu modelo. Então percebam que agora ele tem uma curva já ajustada aqui, né? É claro que ele tem uma curva ajustada mais suave nesse caso aqui, por isso que ele não é tão complexo. Então ele tem uma, vamos supor, a mediana, mas é a melhor situação nesse caso aqui. Ok? E aqui nós temos uma situação também que poderia... É pior, mas nem tanto, né? Vamos dizer assim. Porque ele tem uma alta complexidade, mas ele tem uma baixa generalização. Tá? Então vamos supor que ele aprendeu tão bem essa divisão aqui, tão no limite, que se eu colocar, por um exemplo, uma construção aqui de uma instância aqui do formato de cruz, né? Ele já está errando, né, nessa construção aqui. Num círculo, por um exemplo, aqui nesse caso, tá? Aqui ele já estaria errando também porque ele está do lado direito. Então percebam que aqui esse ajuste aqui que ele está fazendo, ele é bem diferente, né? Ele não, é difícil você generalizar para novas instâncias. Então você tem uma alta variância, tá? Então isso daqui ele está falando que a medição da sua consistência aqui, né? Ela está um pouco, vamos dizer assim, estranha, né? Então, essa variância está medindo, né, essa variabilidade desse modelo de predição para uma amostra particular, se a gente retreinar o modelo várias e várias vezes, certo? Então, para diferentes de conjunto de treinamento, por um exemplo. Tá? Então, também é uma situação ruim. Isso daqui é ruim, isso daqui é ruim, esse daqui é o melhor caso ali. Tá? Esse daqui é o melhor caso. Ok? Bem, e aqui nós estamos trabalhando com balanceamento de classes. Tá? O que acontece com o balanceamento de classes? Como eu já expliquei um pouquinho, ele sempre deve ser analisado em problemas com tarefa de classificação. Perfeito? O que a gente tem que fazer então, né, nessa análise de classes aqui? A gente tem que observar então a nossa frequência. Tá? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Vou apagar aqui. Vamos voltar para o azul. Vamos observar a frequência entre as classes do nosso alvo, que é o nosso target, certo? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que nós temos um conjunto com 100 mil instâncias. Tá? Vai acontecer o quê? Temos a classe 1, né? A gente tem aqui, vamos supor, um conjunto de dados. De transações. Transações bancárias, certo? Temos 100 mil instâncias de transações, sendo que dessas 100 mil nós temos que 99 mil delas são instâncias consideradas, são transações consideradas legais, né? Lá no nosso rótulo, no nosso Y, né? Então aqui nosso Y, certo? E apenas 1000 dessas 100 mil são transações legais, ok? Bem, isso daqui é interessante, né, já para a gente aplicar alguma análise, até é, mas aí a gente pode pensar num probleminha aqui. Né? Vamos supor a seguinte situação. Percebam que, mesmo a gente não treinando nenhum modelo, né, a gente só analisando essa frequência aqui, tá? Eu falei para vocês que a acurácia mede o quão bom o teu modelo é para classificar, em geral, tanto transações legais como ilegais, ok? O que vai acontecer nesse caso aqui? Mesmo eu treinando algoritmo ou não treinando algoritmo, né? Vamos supor, a gente pode até colocar aqui, eu não vou treinar nada, eu vou falar que todas as transações são legais, né? Ou seja, de todas as análises que eu estou fazendo aqui dos acertos, eu estou falando que eu tenho 99%, né, de acerto.
ok? Isso daqui para mim é útil falar, não, ó, eu vou classificar todas as instâncias, todas as 100.000 instâncias como legais, né? Ou mandar o teu algoritmo rodar, ele vai treinar muito bem, né? Ele vai reconhecer muito bem o que é uma transação legal, porque ele tem pouco exemplo que é ilegal. Né? Então o que ele faz? Vou colocar aqui tudo é legal, né? E aí ele faz o que? Ele está errando apenas 1.000. Né? E aí o que vai acontecer então? Você tem uma acurácia de 99%, né? Então você tem 99% aqui de acertos, né? Vamos pensar assim. E só que o teu modelo ele é útil? É claro que não, tá? Por quê? Teu modelo ele reconhece muito bem que a transação é legal. Se novas transações começarem a entrar nesse modelo aqui para fazer essa separação ou essa classificação, né? O que ele vai fazer? Ele vai começar a classificar de repente tudo como legal e de repente começa a entrar só transação ilegal. Mas o que acontece? Ele treinou basicamente só sobre as transações legais, certo? Ou pelo menos a maior parte, né, 99% eram apenas transações legais. Então esse tipo de modelo é inútil, tá? Porque você tem uma classe muito mais favorecida, tá, do que essa daqui, certo? Então a gente pode encontrar duas saídas para essa situação, né? Pensando numa questão muito mais teórica direta, né? Não pensando na técnica em si. Tá? Então a gente pode utilizar uma reamostragem da classe menos favorecida, né? Então da classe ilegal, certo? Então neste caso 1 aqui, se a gente for analisar por um exemplo, a classe menos favorecida representar, em vez de 1%, como nós tínhamos ali, representar 25% do total, né? O que a gente precisa fazer com cada uma dessas classes aqui? A gente pode reamostragem, então a gente pode pegar novamente, né, a fazer uma criação, digamos assim, de mais instâncias para ilegais, né, utilizando a reamostragem. Tá? Então o que acontece? Essa classe é a mais favorecida, então não vou adicionar nenhuma, tá? E o total dessa classe aqui será de 99.000 ainda. Ok? Mas aqui, eu por um exemplo, eu posso trabalhar com reamostragem para mais 32.000 instâncias. Certo? Isso daqui vai me totalizar então 33.000 instâncias. Tá? Aí o que acontece aqui? A partir dessa reamostragem, eu vou ter então 33.000, né? Aqui é claro que eu vou acrescentar, né, mais 32.000, né? Então eu tenho agora 132.000 instâncias, certo? E aí isso daqui vai me representar o quê? 33.000 sobre 132.000. Tá? O que eu vou ter? 0,25, que é 25% então de todo o meu conjunto. Tá? Isso daqui utilizando a reamostragem. Eu poderia fazer também a exclusão de instâncias da classe mais favorecida, que é a legal. Ok? O que acontece então nesse caso aqui? Eu vou então retirar desta classe favorecida, que é a legal, vai ser retirado um total de 96.000 instâncias. Então eu vou ter agora um total de 3.000 instâncias, certo? E aí aqui eu não vou acrescentar nada, porque eu só estou retirando da mais favorecida. Então eu vou ter aqui um total de 1.000 instâncias. Ou seja, eu retirei aqui um total de 96.000. O meu total agora será de 4.000 instâncias. Tá legal? Então o que eu vou ter aqui na realidade? Né? Uma retirada altíssima, né? E isso daqui vai me representar quanto desses 4.000? Simples. Né? É só fazer aqui 1.000 sobre 4.000. E aí então eu vou ter 0,25 também. Ou seja, 25% da representatividade dessas instâncias aqui são ilegais. Tá legal, pessoal? Então é assim que a gente consegue fazer essa divisão
de forma a utilizar reamostragem ou exclusão de instâncias de forma randômica ou aleatória. Tá? O que é uma coisa interessante para a gente pontuar aqui é o seguinte: o conjunto de teste não deve ser balanceado, tá? Porque o conjunto de treinamento ele é importante, tá? Porque aí você está passando, por um exemplo, para ele, não necessariamente 50%, né? Mas pode ser 30-70, 25-75, 50-50, né? Então pode ser, por um exemplo, essas características aqui, né? Ou 45-55, porque isso daqui é razoavelmente balanceado, tá? Isso daqui é para treinamento. Porque assim você está dando oportunidade para os seus algoritmos entenderem das duas classes deste funcionamento, tá? Mas no conjunto de teste aqui, tá? Na vida real, quando vão entrar novas instâncias, você não tem, né, esse balanceamento no conjunto de teste. Então, para fazer essa análise do teste, geralmente separam-se um desbalanceamento. Existe um desbalanceamento ali para fazer esse tipo de análise, tá? Para fazer uma validação em cima desse desbalanceamento, ok? Isso daqui é uma recomendação apenas então no teste, tá? Para você não trabalhar com balancear. Não trabalhar com balanceamento. Perfeito, pessoal? Então é assim que nós podemos utilizar a questão sobre overfitting, validação. Nós podemos trabalhar com esse conjunto, né, de dados de diferentes formas, de forma a tentar validar o nosso estudo, né, e também fazer com que o nosso algoritmo de aprendizado, supervisionado principalmente, né, ele não seja prejudicado por questões de classes ou de modelos de validação, overfitting e essas coisas, ok? Pessoal, essa aula então seria só isso. Muito obrigado e até a próxima aula.